Na teologia cristã, Jesus Cristo tem muitos títulos, sabe? Mas tem um que é um dos mais profundos e, vamos dizer, misteriosos de todos: a Palavra. Mas, peraí, vamos parar para pensar. O que isso quer dizer de verdade? Como assim uma pessoa pode ser chamada de a palavra? Parece até um enigma, né? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar para tentar desvendar o que está por trás desse título tão poderoso. E a origem dessa ideia vem direto da abertura do Evangelho de João. Ele não perde tempo. Já começa nos apresentando Jesus como o Verbo eterno, a Palavra de Deus. Isso já prepara o terreno para tudo que ele vai contar depois. Para a gente entender isso, vamos imaginar que estamos descascando em camadas, sabe? A primeira camada, a mais fundamental, é que uma palavra serve para quê? Para comunicar, para revelar algo que antes estava escondido. A palavra que João usou lá no original grego é logos, e o genial de logos é que tem um duplo sentido fascinante. Não quer dizer só palavra, como num discurso, mas também significa razão, pensamento. E essa dualidade, nossa, ela é a chave de tudo. Pensa da forma mais simples possível. Qual é a função de uma palavra? Ela pega um pensamento, uma ideia invisível que está na nossa mente, e a torna visível, audível, algo que outras pessoas podem entender. Essa analogia aqui é ótima para a gente entender a relação entre o pai e o filho. Imagina o pai como o arquiteto com a planta mestre de tudo, a mente invisível por trás do projeto. O filho, como a palavra, é o mestre de obras que pega essa planta e transforma em realidade. Ele é a expressão visível da ideia invisível. Mas vamos para a próxima camada, porque essa palavra não só comunica, ela cria, ela é a força dinâmica por trás de absolutamente toda a existência. O próprio texto de João é super explícito sobre isso. Ele diz que tudo, absolutamente tudo que existe foi criado por meio do Logos. Ou seja, ele não é só um mensageiro, ele é o agente ativo da própria criação. E o interessante é que, para quem estava lendo João naquela época, essa ideia de um logos cósmico era bem familiar. Os filósofos gregos já falavam do logos há séculos, como a razão universal, sabe, o princípio que bota a ordem no cosmos. E Filo, que era um pensador judeu, fez a ponte ligando esse conceito da filosofia com a poderosa palavra de Deus que cria tudo lá em Gênesis. Isso nos leva de volta ao começo de tudo. Como a criação acontece em Gênesis? Pela fala. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus não está apenas descrevendo a realidade, ela está gerando a realidade. Então tá, temos essa palavra que comunica, que cria e que ordena o universo, mas ela ainda é um princípio, uma força. E é aqui que a gente chega na última camada, a revelação mais chocante de todas. Até esse ponto da história, o Logos era entendido como uma força imensa, mas abstrata. O poder por trás de tudo, mas invisível, intocável. E então acontece o que era impensável. João escreve a frase que muda tudo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O abstrato se torna concreto. O cósmico se torna pessoal. E aqui está o ponto central de tudo. O Verbo eterno, divino, assumiu uma natureza humana real na pessoa de Jesus Cristo. A palavra que falou para o universo existir não só falou para nós, ela se tornou um de nós. Ok, vamos juntar todas essas camadas. O que isso significa na prática? Por que é tão importante entender Jesus como a palavra? O título, a palavra, encapsula tudo isso. Ele é o comunicador supremo, a força criativa, o princípio que sustenta tudo e, o mais importante, uma pessoa viva com quem podemos nos relacionar. A grande conclusão é esta: o poder que rege o universo não é uma energia impessoal ou uma ideia distante. É pessoal. Em Jesus, a palavra, Deus se revela não como uma doutrina, mas como uma pessoa. O próprio Jesus confirmou isso da maneira mais direta possível. Ao dizer quem me vê a mim, vê o Pai, ele estava basicamente dizendo que ele é a expressão perfeita e visível do Deus que é invisível. Ver Jesus é ver como Deus é. E isso nos deixa com um pensamento final. Se a palavra por trás de toda a existência escolheu se expressar não através de mais poder, mas através da vulnerabilidade humana, da empatia e do amor, o que isso revela sobre o coração do próprio universo?